Olá, querida mulher que vence, bom dia, tudo bom com vocês? Esse vídeo vai especialmente para as mulheres obreiras que fazem a obra do nosso Deus. Obreiro é todo aquele que se dispõe a realizar a obra do Senhor a qual ele foi chamado. Irmãs, nós estamos aí para o dia 22, né? Programada para estarmos juntos ali no São Marcos e buscando a Deus e tendo do alto revelações, palavras da qual o Senhor nos enviou. É um dia para dar e receber. Dar e ser dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então, vá com o coração disposto e também não vá com as mãos vazias, né? Porque a gente precisa aprender a cada dia mais prosperar. Eu quero colocar alguns textos aqui, vai ser bem rapidinho, também porque eu tenho que terminar de preparar a mim e o povo para ir adorar essa manhã. As coisas que Deus vem falando ao longo do tempo, eu venho colocando esse dia diante do Senhor e eu quero compartilhar com vocês. Começa lá em Isaías 49, versículo 1, que vai dizer assim: Ouve-me todas as ilhas, e vós povos e nações longínquas, prestai atenção. Antes de nascer, aí tá aqui na minha tradução vai estar, e a fé me escolheu, e convocou desde o ventre da minha mãe. Ele pronunciou o meu nome. Então, antes mesmo de nós nascermos, irmãos, Deus já tinha pronunciado o nosso nome, nos convocado. Nós temos um propósito da parte do Senhor para executarmos aqui na terra. E o interessante é cada um saber o seu propósito. O interessante é cada um conhecer o seu destino, a sua chamada, né? O seu dom, o seu talento. Porque imagine só, nós somos membros do corpo de Cristo. Se cada membro estiver ali executando exatamente o que foi chamado para fazer, o corpo estará perfeito. Observe Salomão falando sobre o corpo da sua amada. Ele vai falar sobre as pernas, sobre os olhos, né, sobre as coxas, vai falar sobre o cabelo. Ele vai falando sobre o corpo dela, a noiva dele. E Cristo, quando olha para nós, ele também conhece o seu corpo. Ele conhece como é que está o funcionamento das unhas, ele conhece como é que está o funcionamento da pele, ele sabe como é que está funcionando o coração, ele sabe como é que a perna está funcionando, como é que o braço está funcionando. Olha só uma pessoa as pernas dela não funcionam normalmente. E a mão tem que fazer o trabalho da perna, né? Ainda que se faça, é um corpo deficiente. E aí não tem ali a plenitude, a totalidade, né, da vida, da funcionalidade do corpo a qual foi dado. Assim também somos nós. Se não funcionarmos daquilo ao qual o Senhor nos chamou. Se outro tiver que fazer aquilo que você foi chamado para fazer, ou que eu fui chamada para fazer. Então o importante é cada um conhecer o seu chamado, a sua vocação. O seu propósito de vida. Olha o que ele vai falar mais. Da minha boca fez espada cortante, e abrigou-me na sombra da sua mão, fez-me de mim uma seta afiada, escondeu-me na minha aljava. Nós somos flechas na mão do Senhor. Escondida na aljava dele, ele lança quando ele quer. No versículo 6 ele vai falar: Assim declarou, de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos e trazer de volta os filhos de Israel, que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios. De todo modo, leves a minha salvação para todas as nações até os confins da terra. Então, não era só simplesmente para o povo que Deus estava separando aquele servo. Aqui está falando, fazendo menção de Jesus, Isaías está falando. Isaías é o profeta messiânico. E nós somos agora aqui representantes de Cristo na terra. Então, nós também temos esse chamado de levar, de restaurar as tribos de Israel, né? Está falando do próprio povo de Deus, mas também de levar salvação aos gentios, né? E cada um no seu chamado, cada um na sua vocação. E tem uma parte aqui que eu estou amando, fala assim: Eu, o Senhor, cumpro todas as minhas promessas. Eu, Santo Deus de Israel, que te escolhi. Eu sei que nenhuma de nós aqui foi escolhida por outra de nós. A escolha, a nossa escolha foi dada por Deus. E esse momento do dia 22, irmãos, para que é, irmã Camila? É para a gente ter azeite em reserva. Lembra lá das virgens loucas e das virgens sábias? A gente precisa ter azeite em reserva, meu irmão, na vasilha. Não podemos deixar nossas lamparinas se apagarem.
Não podemos deixar as nossas lamparinas com a quantidade de azeite suficiente somente para um momento. E se tiver um alongamento, e aí? Se a lâmpada estiver apagada, as noivas ficam do lado de fora. Por mais que tenha se adornado, por mais que tenha ido até o local, né, do casamento, mas acabou o azeite, não tem lâmpada acesa, não entra no casamento. Então, é pra gente ter azeite em reserva esse dia 22. E o dia 22 me lembra muito quando Moisés esteve no monte durante 40 dias, ele volta com as tábuas do mandamento para dar ao povo. É claro que durante aqueles 40 dias Moisés teve muito mais revelação de Deus do que aqueles 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos foi algo que Deus escreveu, um resumo, para que ele entregasse ao povo. E também minha intenção é essa, é pegar um resumo daqueles 3 dias de retiro que foi dado para mulheres que trabalhavam na obra, para líderes, e entregar também para mulheres que trabalham na obra. Amém? Você que ainda não parou para ver o cronograma, pare, olhe, analise. Não despreze aquilo que foi entregue. Não despreze o dom que foi dado. Não despreze o alimento. Vai te fazer falta depois. Você vai procurar azeite para colocar na lâmpada e não vai achar. Por quê? Porque desprezou o que foi dado. Então não despreze. Pegue lá, leia. Não, eu, se eu fosse você, eu não deixaria de ir. Né? Porque foi algo que o próprio Deus programou. Eu tenho perguntado isso para ele, inclusive. Né? Eu fiz, Deus, eu quero fazer tão somente aquilo que o Senhor me ordenar, me mandar. Porque já estou mais madura e não quero mais desperdiçar energia. Estou falando aqui com gente madura. Estou falando aqui com obreiras, com gente que entende o que eu estou falando. Né? Então, eu falei para Deus, Deus, eu não estou aqui para desperdiçar energia. Então, me diga o que, é que o Senhor quer, deseja. Eu estou à disposição do Senhor. Mas para desperdiçar energia, não. Né? Então, fique atento a isso. Neemias capítulo 4 vai falar dos inimigos. E os inimigos estavam zombando, né? Será que vão conseguir realmente reedificar? Mas as brechas estavam sendo tapadas porque o coração do povo era um. Vai falar assim, ó, versículo 4, capítulo 4, versículo 6. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra, plenamente dedicado ao seu chamado. Isso aqui é uma responsabilidade sua consigo mesmo. Isso aqui é para guardar. Teve uma palavra muito forte que a pastora Misty trouxe, ela falou, o altar não blinda ninguém, até expõe. A obra não vai blindar ninguém, ela vai até te expor. Então você precisa se guardar, se conservar. E a gente faz isso por meio da palavra de Deus, buscando ao Senhor. Amém? Então eu estava falando aqui de Neemias 4, versículo 6. Já falei também das virgens, também já falei de Isaías. O que é que eu quero também agora tarimbar aqui com vocês? A gente precisa tomar café e almoçar. Como faremos isso? Vou mandar uma lista para cada um assinar, ou cada um vai levar sua marmitinha. Me responde aqui, tá bom? Estou mandando isso aí nos grupos e peço uma resposta de cada um de vocês. Jesus continue abençoando e até o dia 22. Ah, já ia esquecendo. Iremos nos santificar pelo período de 3 dias. Também oraremos de dia e de noite ao Senhor. Né? Como está aqui no versículo 8. Versículo 9. Nós, porém, oramos ao Senhor e colocamos guarda para defender deles dia e de noite. Amém? Então, você que pode orar durante o dia, bota seu nome, que eu estarei orando durante o dia apresentando. Não vou colocar o horário, vai ficar à disposição sua. E você que vai estar orando durante a noite, também coloca o seu nome, Camila, eu vou apresentar essa causa durante a noite no nome de Jesus. E a consagração? A consagração também está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, que fala, no primeiro e segundo dia, né, se santificarei e lavarei as suas vestes, no terceiro dia eu falarei contigo. Então, na quinta e na sexta-feira, nós faremos ali 3 horas de jejum, e no sábado, nós também entraremos ali às 6 horas, começamos o culto, às 8 horas nós vamos almoçar, então também faremos aí esse período de jejum, em nome de Jesus. Amém? Deus continue abençoando e até lá.